querer correr, corremos o risco de tropeçar e não chegar à meta. Portanto, a meu ver, este ritmo não está lento. É o normal. Pois é, e acredita então que está no caminho certo em função dos resultados e não sente a pressão. Com certeza que o Sr. Presidente tem estado a acompanhar, tem estado muito presente a nível das redes sociais. Acredito que tenha acompanhado as críticas que são feitas ao seu Executivo, ao seu Governo. Elas não, de modo algum, mexem com a sua sensibilidade. Não, todos nós temos noção de que o ser humano é um interno insatisfeito. Se você dá 2, quer 4, se der 4, quer 6 e por aí fora. E, portanto, isto é uma característica que é universal, não se passa só com os angolanos. Portanto, puxarem por nós, quererem mais soluções dos problemas que existem, é um direito que cabe aos cidadãos. Portanto, nós consideramos isso como algo de absolutamente normal. E é bom que aconteça. Uma das críticas que é feita é de que o presidente João Lourenço encontrou o país armadilhado. Foi essa a percepção que teve quando cá chegou? Bom, isto é a opinião de algumas pessoas. E qual é a opinião do Sr. Presidente? Olha, há dias alguém, brincando um bocado, há dias alguém dizia que eu era o sapador. Eu disse, mas o sapador por quê? Sim, porque estás a desminar. Aí a tal armadilha. Esta é a opinião de algumas pessoas, eu não defendo isso. Mas encontrou ou não o país armadilhado? Não, eu encontrei dificuldades. Não há país nenhum onde não existam dificuldades. Maiores ou menores, há dificuldades que é preciso superar e é o que nós estamos a tentar fazer. Estas dificuldades que encontrou agravaram-se sobretudo quando decidiu fazer um combate cerrado à corrupção? Não, eu acho que antes pelo contrário. Se nós não tivéssemos iniciado esse combate à corrupção, com certeza que as dificuldades seriam maiores. Este combate, esta iniciativa, sobretudo aquilo que tem sido o engajamento executivo, tem havido alguma brandura relativamente à abordagem desta questão da corrupção, do combate à corrupção? Eu acho que é precisamente o contrário. Eu podia dar alguns exemplos. Pode, por favor. Por exemplo, coloca-se muito, coloca-se um maior acento tónico relativamente à corrupção relacionada com os políticos. Mas há indicadores que são tornados públicos, quer a nível nacional como internacional. Agora em Espanha há um processo envolvendo altas patentes da Polícia Nacional. Houve inclusivamente uma outra situação relativamente a um especialista belga que denuncia também esquemas de corrupção ligados aos diamantes e é uma série de casos que são, agora bem recentemente, um comissário da Polícia Nacional denunciou a existência de 4.500 trabalhadores fantasmas mas não vemos o Sr. Presidente tão reativo quanto quando a questão tem que ver com os políticos. Bom, e o Noco Nogueira acha que para cada um desses casos o Presidente devia vir a público e falar deles. Eu acho que não. O Presidente traça, digamos, o rumo a seguir e as instituições devem funcionar. Assim é que deve ser. Eu não posso vir a público comentar cada um desses casos. Não vou falar do caso este último que citou, um a um, este e outros. Isso não acontece em nenhuma parte do mundo. Mas o Sr. Presidente foi bastante reativo, aliás, foi bastante rápido a reagir relativamente às críticas que se fizeram ao modo como se queria implementar o IVA em Angola, por exemplo. Não, até não. Da mesma forma que o senhor tem o direito de dizer que não gosta de alguma coisa, eu também sou um ser humano, tenho o mesmo direito. E até dei a possibilidade de alguns cidadãos virem a público dizer, olha, Sr. Presidente, não gostamos do que o senhor disse.
E isso é bom, é democracia. Só significa que, afinal de contas, existe em Angola realmente a liberdade de expressão. Sr. Presidente, os empresários dizem que podem participar mais no esforço de recuperação económica, mas, por outro lado, queixam-se da falta de financiamentos, em muitos casos até alguns entraves burocráticos. É possível, a curto prazo, atender essas preocupações e mudar-se o quadro? Bom, nós anunciamos há relativamente pouco tempo, creio que não faz 2 meses, uma linha de financiamento de um banco alemão, num valor respeitável, tanto 1 mil milhão de dólares, que será repassado para o setor empresarial privado. Portanto, não entendemos que esta queixa de falta de atenção por parte do Executivo para com o empresariado nacional persista. Nós estamos preocupados. A banca local, por si só, não tem essa capacidade e nós estamos a dar essa capacidade da banca comercial poder financiar os empresários. Então é bom que se organizem e procurem beneficiar desta linha de financiamento que o Executivo conseguiu junto de um banco alemão. Sr. Presidente, eles também reclamam da falta de luz e água. Ainda vive-se essa situação em muitas partes do país e isto tem freado até o investimento. Estas questões podem ser resolvidas no horizonte do Executivo? Estas questões podem e estão sendo resolvidas paulatinamente. Até há uns tempos atrás, a energia que se consumia no Ambo, no Bié, ainda era energia de centrais térmicas. Neste momento não. Portanto, o Ambo e o Bié já estão a receber energia da barragem hidroelétrica de Lauca. Nós acabamos de anunciar no Lubango que vamos fazer a ligação através de uma linha de transmissão Gov-Matala para essa mesma energia de Lauca chegar também à província da Huila. Portanto, vai havendo cada vez maior disponibilidade de energia e a preços mais baixos. Portanto, a energia hidroelétrica é, sem sombra de dúvidas, mais barata, mais fiável do que a energia produzida por centrais térmicas. Pois é. Sr. Presidente, sobretudo nesse capítulo da economia, eu trago aqui uma questão que a redação do Novo Jornal é que pediu-me expressamente que colocasse, que algumas vezes o Sr. Presidente anunciou que o Estado tinha cedido terrenos, infraestruturas, hotéis, etc., que não tendo dinamizado a atividade e não tendo retribuído o Estado na ótica financeira e tributária, teriam de ser devolvidos, portanto, ao Estado. Há o caso grande, por exemplo, do investimento de vários milhões de dólares feito para a empresa FADEPA, a nível do setor das pescas. A questão que se coloca é se estes milhões, os barcos que se encontram parados, sem qualquer atividade, quando é que o Sr. Presidente pretende colocar fim a isto, por exemplo? Eu preferia que falasse, já que está a falar de dinheiros públicos que beneficiaram particulares, que falasse de casos de valores mais altos, não desses pequenos beneficiários do Fundo das Pescas. É um caso, sim senhora, que é preciso resolver. Tanto dinheiros públicos são dinheiros públicos, que sejam grandes ou pequenos, mas nós, de momento, estamos a atacar sobretudo os grandes valores, e isso são casos que estão na Procuradoria-Geral da República, alguns deles foram anunciados publicamente pela própria PGR. O Estado, portanto, está engajado, sobretudo, em atacar primeiro estes valores que são bastante avultados e que fazem falta. Não houve aqui um tratamento ao erário público. Não houve aqui, da parte do Executivo, um tratamento diferenciado, na medida em que algumas pessoas que estiveram envolvidas em determinados atos estão a contas com a Justiça, e pessoas que
usaram os dinheiros públicos para fazer determinados investimentos estão livres de qualquer acusação, de qualquer processo judicial? É que não sei se estão. Não sei se estão, não posso dizer se sim ou não. Daquilo que chegou à mesa do Sr. Presidente? Eu estou a dizer que não sei se estão livres. Quando o assunto é tratado a nível do Ministério Público, só isso já significa dizer que não está livre. Eu queria só colocar A mais uma única questão. diferença que existe é que uns são arguidos, outros não são arguidos, não é? Portanto, a justiça é assim, tem N fases, não é? E há situações em que os casos morrem logo na primeira fase, não passam à segunda etapa, a condição de arguidos, e há outros que passam por esta fase e chegam mesmo a tribunal. Quando definiu essa estratégia de combate à corrupção, já agora que o Sr. Presidente voltou ao tema... Eu só estou a responder as suas perguntas. Ok. O Sr. Presidente, por acaso, definiu alguns aliados? Teve que definir alguns aliados, algumas pessoas que intencionalmente teria isolado de tudo o resto? Não, eu não posso escolher a dedo quem devem ser os meus aliados. Portanto, é o que eu dizia há bocado, o papel nesta matéria, o papel do Presidente da República é definir o rumo. O rumo é este. Todos aqueles angolanos de boa vontade que entendem que esta luta contra a corrupção é algo nobre, todos aqueles que assim o entenderem, são esses os meus aliados. Esses é que são os meus aliados, quer estejam no Executivo ou fora do Executivo. Há uma crítica muito viva e muito feita a nível das redes sociais, é de que o Sr. Presidente defende, por exemplo, o engenheiro Manuel Vicente. Não, as pessoas dizem isso apenas pelo simples facto de Angola ter feito aquele braço de ferro com Portugal, justamente, bom, a pessoa implicada, por sinal, era ele. Creio que não tem outras razões para pensar desta forma. Acredito que seja apenas por esta razão. E as declarações do Sr. Ministro das Relações Exteriores em Paris, dando como dado adquirido que a justiça angolana vai, digamos, arquivar o processo contra o engenheiro Manuel Vicente? A justiça angolana, quem tem que falar pela justiça são os órgãos de justiça. Mas falou um auxiliar do titular do Poder Executivo. Está bem, eu repito, quem tem que falar pela justiça, nesse caso, são os próprios órgãos de justiça. Não ouvi nada do Ministério Público. Mas isso não belisca a própria imagem do titular do Poder Executivo quando um dos seus auxiliares... Não, de forma nenhuma, não belisca. Há de beliscar porquê? De forma nenhuma. Porque está um elemento, uma entidade, um auxiliar do titular do Poder Executivo eventualmente, a retirar a competência aos órgãos judiciais. Não, a Justiça Portuguesa remeteu o processo para Angola, para a sua congênere angolana, e o assunto está a este nível. Portanto, qual será o desfecho? Ninguém sabe, nem eu próprio sei. Sr. Presidente, vamos voltar à situação económica do país. A Angola pediu um programa de assistência ao FMI. O Sr. Presidente acha que no atual contexto do país essa assistência é viável? Também na agenda de reformas do FMI prevê-se o corte dos subsídios de combustíveis. O Sr. Presidente não acha que isto pode agravar a vida social das populações? A assistência prestada pelo Fundo Monetário Internacional de Angola não só é viável, como eu reputo de benéfica. É benéfica na medida em que nós conseguimos financiamentos em condições muito boas. Portanto, que não conseguiríamos com qualquer outro credor. Os nossos habituais credores, e isso não é segredo para ninguém, é verdade que puseram aqui muito dinheiro, mas a troco de quê? De carregamentos de petróleo. E, regra geral, os Estados não funcionam assim, mesmo aqueles que têm petróleo. Mas, na altura, foram as condições em que conseguimos negociar,
Hoje temos essa abertura, o acesso aos eurobonds, a facilidade financeira conseguida com o FMI, a facilidade financeira que está sendo negociada, está quase a ser concluída, quase a ser fechada com o Banco Mundial. Portanto, nós só vemos vantagens nisso, não temos nenhum receio. É evidente que a política dos subsídios gradualmente deve ir sendo alterada até a medida do razoável. Portanto, o preço do combustível no nosso país, mesmo sendo importado, Angola não produz praticamente produtos refinados, mas o preço a que chega ao consumidor ainda está abaixo de muitos países daqui do nosso continente e mesmo do mundo. Sr. Presidente, ainda continuando a falar sobre economia, muito recentemente foi anunciada a construção de várias refinarias. Será desta vez que Angola deixará de ter, de facto, problemas com combustível? Acreditamos que sim, nós estamos determinados, porque de facto é inaceitável que o segundo maior produtor de crudo nesta parte subsaariana do continente africano não tenha uma refinaria em condições. Esta de Luanda, bom, daqui a uns tempos vai ser uma refinaria, embora continuando a produzir pouco para as nossas necessidades, mas já vai ser uma refinaria. Portanto, está a sofrer uma importante intervenção, mas de resto é caso para se dizer que nós não temos refinaria. Então precisamos ter. Há pessoas que não acreditam que Angola não tem refinaria. O Sr. Presidente está bastante otimista relativamente às medidas que o seu Executivo tem tomado, aliás, porque até encabeça estas medidas. A questão que eu coloco é que milagre é que vai acontecer, por exemplo, em relação à diversificação da economia, quando o Sr. Presidente ou o seu Executivo canaliza 1% do OGE para a agricultura. Bom, nós temos prestado muita atenção à agricultura familiar, porque quem vai produzir não é o Ministério da Agricultura, quem vai produzir são os camponeses, em primeiro lugar, daí o Executivo estar empenhado em dar um grande apoio à agricultura familiar e os empresários virados para esta área. E no que diz respeito aos empresários virados para esta área, o capital que eles vão utilizar nas suas unidades de produção, nas suas fazendas, não consta do OGE. Eles têm que recorrer à banca comercial. Portanto, toda a atenção que o Estado deve prestar à agricultura deve ser virada, sobretudo, à agricultura familiar. Com 1% do Orçamento Geral do Estado? Foi o possível, mas mesmo assim nós temos feito um grande trabalho a favor do aumento da produção de bens de consumo em Angola. O Sr. Presidente não acha estranho que se faça uma maior cabimentação a nível do seu cordão de segurança, mais para o seu cordão de segurança do que aquilo que se investe para o setor agrícola, por exemplo? Não entendo, pode repetir. Não, eu questiono relativamente ao valor que é cabimentado a nível do Orçamento Geral do Estado para a Casa de Segurança do Sr. Presidente e o valor que é aplicado ao setor agrícola, por exemplo. Não é verdade o que está a dizer. Não me venha dizer que a Casa de Segurança consome mais verbas do Orçamento Geral do Estado que o setor agrícola. Isso não pode ser verdade. Agora, que a segurança nacional é importante, e quando falo em Casa de Segurança, espero que não entenda que a Casa de Segurança existe só para proteção física do Presidente da República. Não é isso. Tem a ver com a segurança do país. Portanto, é assim que atende o Ministério da Defesa, a Força Armada, o Ministério do Interior, a Polícia. Não estão todos esses a defender um cidadão, que é o Presidente da República.
Presidente, já que estamos a falar do setor agrícola, como é que pensa resolver o velho problema do escoamento de produtos? Há produção interna, mas grande parte desta produção não chega aos grandes centros urbanos. Olha, parte da solução vem com o plano que foi anunciado ontem. O plano que foi anunciado ontem, e, aliás, eu destaquei na minha intervenção, quando, ao citar que ele se destinava à educação, saúde, água, energia, vias secundárias e terciárias, eu fiz questão de salientar, sobretudo, aquelas vias que vão facilitar o escoamento da produção agrícola do campo para as cidades. Vai haver novos traçados? Vai haver novos traçados a nível do setor rodoviário? Eu acho que o mais inteligente será melhorar os que já existem. E já será muito bom se nós conseguirmos fazer isso. Mas, eventualmente, se houver necessidade de um outro novo traçado, surgirá, embora a prioridade seja tornar transitáveis os traçados já existentes. Sr. Presidente, há uma situação muito atual. O IVA devia começar a ser implementado a partir do dia 1 de julho, passou para outubro. O que é que terá falhado? O Estado já está a perder dinheiro. Pois. Portanto, o OGE prevê receitas, sim, com certeza, provenientes do IVA. Com certeza. E onde é que o Executivo vai tirar estas receitas? Como é que vai cobrir? Não, os outros impostos, por enquanto, mantêm-se. Enquanto não entrar em vigor o IVA, portanto, o imposto de consumo, em princípio, e outros impostos mantêm-se. Embora seja uma outra qualidade de imposto, diferente do IVA. Onde é que falhamos? Sim, onde é que terá falhado? Por que este adiamento? Eu não sei se vamos considerar isso uma falha, antes pelo contrário. Costuma-se dizer que às vezes há males que vêm para bem. Nós fomos suficientemente humildes em ouvir a opinião de um setor importante da nossa sociedade, que é o empresariado nacional privado, que colocou as suas preocupações ao Executivo e nós ouvimos. Portanto, alguns deles vieram ao público há dias, numa entrevista, falar precisamente desta negociação que houve entre eles e o Executivo. O Executivo acabou por concluir que, numa boa parte das preocupações que eles levantavam, eles tinham razão. Por isso é que eu digo que há males que vêm para bem, porque, a não ser assim, depois talvez nos arrependêssemos. Ainda temos tempo de nos preparar melhor. E quando digo nos preparar melhor, não é só o Executivo que tem que se preparar melhor. Somos todos. É o Executivo, é a própria classe empresarial, eles também não estavam preparados, daí a razão da pressão sobre nós. E, bom, no fundo os próprios consumidores, não é? Os próprios cidadãos. O que eu queria colocar que é, curiosamente, o Sr. Presidente acaba de dizer que ouviu, afinal a mensagem passou. Passou. Mas na altura disse que ouviu e não gostou. Não. Ouvimos de quem? Ouvimos de quem? Aliás, não tinha havido crítica nenhuma. Não tinha havido nenhuma crítica. A crítica é salutar. E a prova está aí que as críticas feitas pelas entidades competentes, que representam de facto a classe empresarial, essas foram ouvidas. Não é? Portanto, eu sei para onde me quer conduzir, mas... E o que é que o Sr. Presidente não gostou de facto? O que é que o Sr. Presidente não gostou relativamente a isto? Disse que ouviu, disse que não eram surdos. Eu gostei que vocês não tivessem gostado. Ok. Sr. Presidente, apesar dos investimentos no setor da saúde, nota-se ainda muitas dificuldades. Há quem diga mesmo que a saúde continua doente. Tem tirado o sono ao Presidente a situação do setor da saúde, principalmente em termos de hospitais e na esperança de um serviço de saúde mais humanizado?
É verdade que a educação e a saúde tiram o sono. Isto é verdade. E é precisamente por isso que, desde muito cedo, nós prestamos uma atenção particular a esses dois setores. Veja que há muitos anos que não se faziam concursos públicos de admissão para esses dois setores, para a educação e para a saúde. E nós tivemos, contra tudo e contra todos, a coragem de reabrir os concursos para o preenchimento de vagas nesses dois setores, precisamente por considerarmos importantes. Porque os problemas nesses dois setores não são apenas de infraestruturas, mas são também de recursos humanos, não apenas em termos de qualidade, mas em termos de oferta, tanto escassez de recursos humanos. Não são suficientes para a demanda. Há uma coisa em que nós podemos nos dar por felizes, é o facto de o problema dos medicamentos hoje nos hospitais já não ser tão grave quanto era há relativamente pouco tempo. Hoje, nenhum familiar de alguém que esteja acamado, hospitalizado e acamado, pode dizer, salvo raras exceções, que também não posso dizer que a solução encontrada já seja perfeita, mas, de uma forma geral, os familiares já não recebem a receita do médico para ir comprar o medicamento cá fora e trazer para socorrer os seus parentes. Portanto, foi um esforço muito grande que fizemos. Encontramos verbas extraordinárias para atender praticamente a todos os hospitais provinciais do país, todos os de Luanda, pelo menos os maiores, incluindo maternidades. O hospital sanatório, como sabem, está a ser reconstruído e ampliado. Portanto, vamos servir melhor os nossos doentes que sofrem de tuberculose. A maternidade melhorou muito, o hospital pediátrico melhorou muito, e não me refiro só a Luanda, portanto, podia continuar a enumerar. Ontem mesmo, antes de ontem, no Lubango, inauguramos uma nova unidade de hemodiálise. Temos mais 4 na Forja. Portanto, são unidades públicas, para atendimento público aos cidadãos. Isso vai melhorar bastante a situação de saúde no nosso país. Não é tudo, temos de fazer muito mais, nós temos noção disso, mas se quisermos ser justos, temos de reconhecer que já houve uma boa melhoria. Sr. Presidente, essas afirmações que faz relativamente ao estado da saúde no país, falo por convicção ou por ouvir dizer? Não, falo porque eu visito as unidades. E as minhas visitas são públicas, vocês podem confirmar que sim. Estive em todos os hospitais de Luanda, todos eles, quer dizer, os principais, Josina Machelo, o Américo Boa Vida, o pediátrico, o hospital sanatório, a quem me tivesse chamado de sei lá de quê, que não devia ter ido ao hospital sanatório. Eu tive a coragem de fazer isso e vou continuar a fazer. Nas minhas visitas às províncias faço também. Portanto, essa constatação é do que eu vejo e do que eu ajudei a resolver. Não será uma constatação momentânea na medida em que há todo um serviço protocolar? O Sr. Presidente vai visitar um hospital e é natural que a direção dessa unidade hospitalar prepare todas as condições para ter ali um ambiente. Nogueira, não diga isso. Há coisas que não se escondem. É apenas uma questão que eu coloco ao Sim, Sr. está Presidente. bem, está no seu direito, Mas eu também estou no direito de responder e o que eu lhe estou a dizer é que há coisas que não se escondem. Há coisas que não é possível esconder. Eu coloco essa questão porque diariamente ou semanalmente, pelo menos, quando temos necessidade de abordar uma questão ligada ao setor da saúde, que nós temos a dar algum privilégio,
os nossos repórteres vão às unidades hospitalares e a realidade que é constatada não casa muito com aquilo que o Sr. Presidente está a afirmar. Não, é evidente que os nossos hospitais não são hotéis de 5 estrelas. O que eu quero dizer é que ainda têm insuficiências, não é? Portanto, seria ingenuidade da minha parte pensar de forma diferente. Que tem insuficiências? Tem. Precisamos de mais quadros, precisamos de melhores quadros, em alguns casos precisamos de melhores equipamentos, mas a situação já não é crítica. O que eu quero dizer é que houve uma evolução. Houve uma evolução, nós estivemos numa situação crítica em que os familiares tinham que ir comprar medicamentos cá fora e hoje isso já não acontece, já é um ganho. Isso foi dito pelos próprios cidadãos numa entrevista passada há dias naquele programa do Cabingano. Não fui eu quem disse. Sr. Presidente, também há dificuldades na educação. Há faltas de carteiras, salas de aulas. Isto vai ser mudado brevemente? Há dificuldades, sim, senhora. Há dificuldades que também vêm sendo superadas. Até uns tempos atrás, até carteiras eram importadas. Nós hoje estamos a preencher muita sala de aulas com mobiliário made in Angola. Feito em Luanda, feito no Lubango, feito no Huambo, feito em outras províncias. Estamos a equipar as nossas escolas com mobiliário made in Angola. Da mesma forma que estamos a produzir já uma boa parte dos livros escolares em Angola. Então está a haver evolução. Damos-nos por satisfeitos? Claro que não. Não nos damos ainda por satisfeitos porque a demanda é crescente. O número de crianças que entram para o sistema de ensino aumenta todos os anos. Então nós temos que ir atrás desse aumento crescente da demanda. Sr. Presidente, agora vou entrar para... Antes disso, estou a colocar uma questão ligada ainda à educação. O Sr. Presidente não tem em vista qualquer iniciativa no sentido de rever esta questão da reforma educativa, na medida em que os sinais e os indicadores que foram apresentados é de que há algum sentimento de insatisfação de não se ter alcançado aquilo que de facto tinha sido projetado quando se pensou na reforma educativa? Sim, a reforma deve ser contínua. Deve ser contínua até atingirmos o tal estágio de satisfação. Não estamos satisfeitos, tudo bem. Então não podemos cruzar os braços, temos que ir atrás não digo do perfeito, mas pelo menos do bom. E em concreto, o que é que o Sr. Presidente tem em agenda? O que é que o seu Executivo tem em agenda para... Pronto, as culpas foram atiradas, lembro-me agora que as culpas foram atiradas aos professores, diz que a reforma tinha fracassado por conta dos professores. Os professores também se queixam que houve um investimento bastante ínfimo, que não permitiu catapultar ou atingir-se outros patamares, outros valores, outros objetivos. Sim, é melhor não culparmos pessoas. No fundo, a falha foi do sistema. Nós queremos um ensino melhor, temos que investir mais na formação do docente, do professor, para termos um bom ensino. De outra forma, não temos. E se essa melhor formação dos professores não existiu, a culpa não é dos professores. Isto vai implicar que agora para o ano, eventualmente, o Orçamento Geral do Estado, pelo menos o bolo, passo a expressão, destinado à educação, venha a sofrer algum incremento? Não, já no orçamento esse que está em vigor, portanto, entre o de 2018 e 2019, a área social já beneficiou de um incremento. A educação, a saúde beneficiaram de um incremento. Vai certamente aumentar para o ano. Vamos lutar para isso. A de porcentagem? Vamos lutar para isso. Ainda nem começamos sequer a discutir, a preparar o orçamento para 2020. Portanto, à devida altura, vamos definir
Sr. Presidente, agora nas vestes de presidente do MPLA. O MPLA realizou recentemente o seu 7º Congresso Extraordinário. Foi marcado pelo alargamento do Comitê Central, com a entrada de muitos jovens e também a saída do secretário-geral, Boa Vida Neto. Qual é a explicação para a saída do secretário-geral deste cargo apenas 9 meses depois da sua eleição? Não tem explicação, nem tem que ter. Isto é política, é um jogo, estamos em campo. O antigo secretário-geral não estava alinhado com o líder do partido? Eu já disse que não tem explicação. Quando, agora no jogo de sábado, houve substituições, não? E depois da substituição houve o golo. Então, pronto, e o substituído, ninguém lhe deu explicação. Você sai, sai o número 8, entra o número 10. O Sr. Presidente não terá gostado? O importante é que a equipe ganhe. Isso é que é o importante. Agora, do resto, quem sai, quem entra. O Sr. Presidente Diz que o objetivo seja ganhar. não terá gostado do pronunciamento que o Sr. Boa Vida Neto havia feito relativamente ao Presidente Zé Eduardo Santos? Que não se podia estar contra ele? Eu já vos provei que sou frontal. Se eu não tivesse gostado, eu teria dito publicamente que não gostei. Não fiz, portanto, tudo que se possa dizer à volta disso é especulação. Mas relativamente ao pronunciamento que ele faz, de que não se podia... Não tenho que me pronunciar sobre isso. Houve uma substituição e espero bem que a equipe fique melhor. Mas aquilo que criou-lhe criou ao Sr. Presidente algum desconforto ao ouvir que o seu secretário-geral, ao contrário daquilo que é no fundo o encaminhamento da estratégia, que é a sua estratégia, o seu secretário-geral tivesse, digamos, apontado para uma outra direção? Sim, mas eu já lhe respondi que... Sente-se muito desconforto. Não vou pronunciar sobre isso. Há muito desconforto relativamente sobretudo quando se fala do antigo presidente Zé Eduardo Santos. Sente algum desconforto? Por que é que diz isso? Não, porque não... Nós estamos a falar do antigo secretário-geral. Certo, mas... Não é? Não é do antigo secretário-geral que está a falar. E eu levanto a questão de uma declaração pública que ele fez numa entrevista que concedeu ao jornal Expansão, em que menciona o ex-presidente José Eduardo Santos. E eu percebo que o Sr. Presidente, provavelmente com algum desconforto, não queira responder a essa questão. Não, eu estou absolutamente confortável. Acha que um Presidente da República que sai da sua casa para ir visitar alguém sente-se desconfortado na presença dessa pessoa que você voluntariamente foi visitar? Acha? Isso é uma questão lógica. Então, interroguem-se. O Presidente foi visitar alguém que não lhe deu ouvido. Aqui refiro-me exatamente à questão da... Não sei se o Nogueira estava na sala, né? Não, eu sei quem estava na sala. Porque eu coloco a questão relativamente à questão do voo protocolar. A Casa Civil do Presidente da República... Sim, mas não fuja a questão fundamental. Ninguém procura alguém se não se sentir confortável com essa pessoa. Se eu não estivesse à vontade, eu não saía daqui do conforto do palácio. Só mais uma questão. Sr. Presidente, antes do Sr. Presidente tomar posse, ou mesmo antes da realização do pleito eleitoral em 2017, o antigo Presidente fez uma série de nomeações. E a crítica, digamos, aquela crítica, a opinião mais avisada sobre a questão, colocou isto como sendo um mau sinal para aquilo que viria a ser a relação entre o Presidente João Lourenço e o ex-Presidente José Eduardo Santos. Estas nomeações que foram feitas exatamente à beira do fim do mandato do Presidente José Eduardo Santos, criaram algum desconforto? Volto aqui a insistir na palavra desconforto. Eu não conheço nomeações que tenham sido feitas naquela altura. Conheço sim recondução de mandatos, sobretudo na área castrense. Isto houve.
Agora, nomeações novas, não estou a ver. Sr. Presidente, voltamos ao Congresso do MPLA. O que é que pretende ou espera alcançar com este rejuvenescimento do Comitê Central do MPLA? Há quem diga também que o Presidente fez, portanto, houve estas alterações no Comitê Central por causa da resistência da velha guarda do MPLA. Isto é verdade? Mas não saíram. Se tivessem saído, aí teria razão no seu raciocínio, né? Se me dissesse, olha, a velha guarda saiu e entraram os mais jovens, este era o objetivo que o Presidente perseguia. Mas eu não tirei ninguém da velha guarda. Nem da velha, nem da nova. Todos os que lá estavam mantêm-se no Comitê Central. Então qual foi a necessidade de fazer crescer apenas por fazer crescer? Rejuvenescer apenas por... Injetar um pouco mais de jovens, de género e de alguma massa cinzenta, como eu dizia alguns. Portanto, foi não tanto uma substituição, mas foi, digamos, um reforço. Não foi à procura de quórum, não. Não foi à procura de quórum. Eu fui à procura de melhor qualidade. Fui à procura de um melhor Comitê Central, melhor em função, digamos, do combate que eu estou a levar a cabo, quer contra a corrupção, contra a impunidade, mesmo até na área econômica, a necessidade da diversificação da nossa economia. Considero que com este Comitê Central estou melhor respaldado. E falando nisso, desculpa, Sr. Presidente, e desculpe que eu faça aqui um termo, que eu coloque aqui faço um termo comparativo com um passado recente relativamente à presidência do engenheiro José Eduardo Santos. Não lhe preocupa que a sua palavra de ordem, esse engajamento, esse entusiasmo relativamente ao combate à corrupção não seja, digamos, replicado naquilo que é a ação diária dos militantes do seu partido, porque não se ouve esta ressonância. Parece que a voz do Sr. Presidente é uma voz solitária clamando no deserto. É no fundo, aquele que conduz esse processo. Não vejo, eu olho para agora ao lado. Mas diz muito bem, eu sou o que conduzo, né? Pois, mas eu não vejo quem de facto o pudesse auxiliar nesse sentido. Diferente de uma outra realidade, que quando, por exemplo, o ex-presidente, sempre que fizesse algum pronunciamento, no dia seguinte ou mesmo no outro dia já estavam 300 pessoas a replicar exatamente aquilo que tinha sido, ou que tinha acabado de ser dito. Esta réplica tem havido. Tem havido e de forma bastante, não apenas barulhosa, ou barulhenta, desculpem, mas também espelhado em factos, em ações, não é? Em ações concretas, que é mais importante do que as palavras. Porque dizer tolerância zero e ter um batalhão de pessoas a vir repetir isso no dia seguinte, mas depois na prática a gente constatar que foi ação zero em vez de tolerância zero, o que é que prefere? O Sr. Presidente acha que só um minuto. E esta batalha não é minha. Tanto dizia que bom e tal, essa bandeira que abraçou, eu simplesmente abracei. Mas quem orientou o atual executivo a levar a cabo esta batalha foi a direção do partido, numa altura em que eu não era nem presidente do partido, nem presidente da República. Eu não era nem uma coisa nem outra. Era simplesmente candidato. E os documentos reitores do partido, na altura, expressavam, vincavam a necessidade de se levar a cabo
uma luta acérrima contra a corrupção. E hoje quem está consigo, Sr. Presidente, nesta luta? Quem está comigo? Quem está comigo, eu acho que estão os angolanos, de uma forma geral. E a velha guarda do seu partido? Salvo meia dúzia de pessoas. Isso não me preocupa. E a velha guarda do seu partido? A velha guarda, eu não gosto muito de utilizar essa expressão. Ninguém gosta de se sentir como velho. Né? Isso é pejorativo. É pejorativo. Não, e as ideias das pessoas não têm a ver com o tempo de militância. Não tem nada a ver. Quem tem 30 anos de MPLA e quem tem 1 ano de MPLA ou defendem o mesmo ponto de vista, ou, contrariamente ao que pensam, a tal velha guarda, como lhe chama, apoia mais, se calhar, do que alguns jovens. Estou a falar individualmente, não estou a falar da juventude. Não estou a falar da juventude. Sabe que aqueles a quem você chama de velha guarda são os que tiveram a coragem de escrever para o meu antecessor e dizer que é tempo de passar o testemunho a nível do partido. São esses. Que o Noco Nogueira pensa, ou pelo menos está a insinuar, que esses, muito eventualmente, não estarão comigo. Sr. Presidente, falemos agora da exumação dos restos mortais de Jonas Savimbi. Esperava tanta polémica à volta deste momento? Não houve muita polémica, só duraram 48 horas. Num processo que levou meses, em que tudo correu bem, a polémica só levou 48 horas, exatas 48 horas. O líder da UNITA teve que vir consultar o Presidente da República no momento das exéquias. Não, ele não me veio consultar, é preciso que se diga a verdade. O líder da UNITA escreveu para mim a perguntar, Sr. Presidente, por favor, indique-nos um interlocutor válido para nós ultrapassarmos este imbróglio. Este foi o pedido curto e simples que o Presidente da UNITA fez ao Presidente da República, por escrito. Eu é que preferi, ao invés de, pela mesma via, dizer falo com fulano, entendi convidá-lo a vir aqui ao Palácio. E penso que foi o melhor que fiz. Conversamos e ficou resolvido. Por que do imbróglio, Sr. Presidente? Por que uma situação que está ultrapassada, estava a ser conduzida até a bom porto, o que é que corre mal, exatamente no final, o que é que correu mal? Eu gosto muito de fazer comparações. Imagina que o Noco Nogueira é um grande jogador de futebol. Vai para o campo, o jogo está difícil e ganha um jogo. No fim do jogo, o que é mais importante para si? É a vitória. Ganhar um jogo. Agora, se levou uma canelada na perna, ficou com o joelho lesionado, isso aí na hora já não conta. Portanto, para um processo que levou meses e que teve um final feliz, o que é que são 48 horas de desentendimento? Para mim não conta. O que conta foi o final feliz. Que felizmente conseguimos encontrar conjuntamente. Ninguém quer tirar louros. O Salvador não fui eu. Conjuntamente. Eu ia perguntar se não houve nenhum aproveitamento político da sua parte, Sr. Presidente. Aproveitamento político como? Na medida em que deve de ser o Sr. Presidente até que pôr termo ao imbróglio. Vocês têm que ver sempre Não, a parte escondida do... Foram as leituras que foram as leituras feitas, não é? Não é uma questão que eu esteja a colocar por entender que o Sr. Presidente tivesse tirado algum partido desta situação, mas foram as leituras e as críticas que tinham sido colocadas. As pessoas diziam, olha, vocês querem ver que vai acabar, tudo vai no fundo culminar com a intervenção do Sr. Presidente, e acabou por ser. Se pudéssemos evitar que assim acontecesse, eu preferia, não é? Sr. Presidente, preferia. Se a solução não tivesse que passar por mim, seria melhor, se calhar. Mas, lamentavelmente, teve que passar.
Não, dentro daquilo que são as competências das pessoas que estavam envolvidas no processo, elas não podiam decidir por elas próprias e evitar-se, digamos, aquela situação que se criou. Bom, Nogueira, chegamos a um desfecho feliz para todos, não? Então, vamos nos abraçar e ficar por aí. Só mais uma questão. O Sr. Presidente não, em circunstância nenhuma, equacionou estar ali na cerimónia em Lopitanga, em circunstância nenhuma. Insinuou-se bastante, insinuou-se. Há uma certa imprensa mesmo que na véspera anunciava a minha presença lá. Mas não podia acontecer. Não podia acontecer pelo simples facto de que sempre ficou claro, e nós nunca alimentamos a expectativa quer da direção da UNITA, quer junto da família, de tratar aquele caso como um funeral de Estado. Porque não podia ser. Não podia ser funeral de Estado. Quiseram comparar com o caso do general Ben-Ben. Por sinal, ironia do destino, sobrinho do Dr. Jonas Savimbi. O general Ben-Ben era general oficial superior das Forças Armadas Angolanas. Chefe de Estado-Maior-General adjunto das Forças Armadas Angolanas. Portanto, era um homem de Estado. E teve honras de Estado. Portanto, não tem comparação possível. Daí, digamos, a ausência de entidades oficiais do Estado angolano em Lopitanga. Mas sim, mesmo assim, estivemos muito próximo disso. Muito próximo, não de estar presentes, mas apoiamos todo o processo, desde o princípio até o fim. Aliás, é um compromisso que eu assumi, tinha que honrar e foi honrado. Seria heresia colocar no mesmo patamar a figura de Agostinho Neto, Ordem Roberto e Jonas Savimbi? Colocar uma iniciativa... Eu acho que sim, eu acho que seria. Eu acho que seria. Porque não vejam o Agostinho Neto apenas como presidente do MPLA. O Agostinho Neto foi chefe de Estado. Primeiro, ou segundo, ou terceiro presidente, não interessa a ordem, ele foi chefe de Estado. Então, chefe de Estado tem honras de Estado. Isso não sou eu que estou a inventar. E a base fundadora deste país, portanto, o nacionalismo, todo o protagonismo que estas figuras tiveram, não representam nada para, digamos, para o Sr. Presidente, nesse sentido que eu coloco a questão. Representam para os militantes da organização política que ele dirigiu, e a prova de que representam, todos nós vimos a homenagem que lhe foi prestada por quem devia prestar. E a questão da reconciliação nacional? Sim, mas qual é o problema? Houve alguma coisa que choca com a reconciliação nacional? Não, antes, pelo contrário. O que eu pergunto é que o Sr. Presidente coloca a figura de Jonas Savimbi apenas voltada para aquilo que é a massa militante da UNITA. Sim, e em que é que isso choca com a reconciliação nacional? Pois, isso não seria um grande ativo? O que chocaria com a reconciliação nacional seria mantê-lo no estado em que estava no Luena. E nós ultrapassamos isso. Sr. Presidente, agora vamos falar da Constituição. O Sr. Presidente apoiaria uma revisão da Constituição que limite os poderes do Presidente da República? Com que fim é que se faz uma revisão constitucional? Não vem a propósito, a meu ver. A Constituição é clara, quem tem competência para despoletar o processo de revisão de uma Constituição, portanto, quem tem essa competência, se tiver argumentos para
dar início ao processo de revisão da Constituição, que o faça, não importa para que fim seja. Os limites da Constituição também estão bem definidos. Que matérias é que não são suscetíveis de revisão constitucional? Pode ser de iniciativa, pode haver uma iniciativa Diz muito bem, pode ser. Não tem de ser necessariamente. Ou seja, não me pode obrigar a fazer. Ou seja, não tem qualquer intenção. Nogueira não me pode obrigar a fazer. Pode ser. Não estou a obrigar, Sr. Presidente. Eu só pergunto, argumentou que a Constituição delimita as competências. Mas a Constituição também dá esta iniciativa, também permite esta iniciativa, que a iniciativa seja presidencial, seja do titular do Poder Executivo. Sim, se eu algum dia entender fazê-lo, utilizarei essas prerrogativas que a Constituição me dá. O Sr. Presidente tem 2 anos. Não pretende de modo nenhum. Não, as Constituições não têm que ser revistas obrigatoriamente. Às vezes fica-se com a ideia de que tem de haver necessariamente uma revisão da Constituição. Não é bem assim. Não se sente com poderes A Constituição diz que pode ser revista passado X tempo. Pode ser revista. Como também podem ficar 5 anos sem revisão. O Sr. Presidente não se sente com poderes excessivos? Não. Poderes excessivos por quê? Na medida em que, inclusivamente, não é o exercício de governação do seu Executivo não é fiscalizado. Há uma série de competências que são atribuídas ao Sr. Presidente. De algum modo é fiscalizado. Como é que não é fiscalizado? É fiscalizado. De que forma, Sr. Presidente? O próprio Parlamento fiscaliza. Mas é exatamente através da Conta Geral do Estado, fiscaliza. Mas a Conta Geral do Estado está há 2 anos atrasada. Sim, está bem, mas pronto. Ou seja, daqui a 2 anos, quando estivermos a preparar as próximas eleições, vamos ter um passivo. Mas esse atraso não se deve a mim, lamentavelmente. Não se deve a mim. E há outros mecanismos de fiscalização. Neste sentido. Nós estamos a ver os deputados hoje andarem, a fazerem visitas por tudo quanto é canto. Até de forma isolada, partidos políticos, em vez de serem delegações do Parlamento, portanto, delegações multipartidárias, que assim é que seria o correto, em que todos os partidos estariam representados nessas comissões, não tem havido impedimentos. Tem sente algum inconveniente em solicitar ao Tribunal Constitucional a revogação do acórdão, do referido acórdão que impede que o exercício do Poder Executivo seja fiscalizado tal como tradicionalmente nos Estados democráticos de direito é Para feito? alguns casos, vocês dizem não ingerência do Executivo na Justiça. Para alguns casos, consoante as conveniências. Quem diz, desculpe, quem diz? Os que defendem que eu devo orientar o venerando juiz-presidente do Tribunal Constitucional a alterar o acordo. Pode solicitar. Não posso. Não posso. Isto é matéria de exclusiva competência do próprio Tribunal. Mas pode fazê-lo tal conforme foi feito, porque foi um grupo de deputados do seu partido que o solicitaram. Também poderia, via partido, orientar um novo grupo de deputados no sentido de inverter o quadro, não, Sr. Presidente? Não posso. Mas foi possível com a mesma Constituição. Foi possível fazer o quê? Foi possível, num outro momento, foi possível que deputados do MPLA solicitassem ao Tribunal Constitucional a fiscalização sucessiva, penso ser essa expressão, do exercício, da fiscalização. Sim, o Tribunal pronunciou-se. Pois. E o Tribunal pronunciou-se, e depois da pronúncia, nós não temos que dizer se gostamos ou não gostamos dessa pronúncia. Eles agiram em consciência, dentro das competências que têm. Sr. Presidente, o senhor tomou posse, começou a praticar uma política aberta, diferente, aberta ao diálogo, até nas redes sociais. Não tem recebido conselhos para se fechar mais? Para se fechar mais?
Sim, por causa dessa exposição que o Sr. Presidente, o seu estilo. Conselhos de quem? Da velha guarda, como chamam do Gueiro? Não, por acaso. Sente-se bem com esse estilo de... Por acaso não tenho. De governação? Sinto-me bem. É verdade que a gente, com esta abertura, às vezes ouve o que não deve ouvir, mas tem que ouvir. Sr. Presidente, só mais uma. Sr. Presidente, tem que ouvir. Sr. Presidente aceita críticas, admite ser criticado na imprensa. Há uma abertura e, principalmente... Não só admito, como já tem acontecido, já vem acontecendo, não é? Já vem acontecendo. Ainda há bocado falamos deste caso em que algumas pessoas vieram ao público dizer: Sr. Presidente, não gostamos do que o senhor disse. Então já vem acontecendo. A questão que eu queria colocar quando o Sr. Presidente chegou ao poder, notava-se que não havia muita exposição do cordão securitário. E hoje, para quem acompanha as atividades do Sr. Presidente, percebe que há um aumento deste cordão. Há algum sentido de insegurança ao seu redor? Algum sentimento de insegurança? Alguém contou o número de guardas que eu tinha na altura e agora contou o número de guardas que eu tenho e fez essa comparação. Eu próprio não sei quantas pessoas estão à minha volta. Agora, não sei se as pessoas se dão ao luxo de fazer isso. Antes tinha 30, agora tem 90. Diz isso é uma questão de luxo, não é uma questão observável, não é uma questão que salta à vista de todo mundo, que agora o Sr. Presidente deve de aumentar o número do cordão securitário por alguma razão que não se sabe bem qual. Não, mas isso não é assim tão linear. Essa afirmação que faz, eu não confirmo. Eu não confirmo. Para ser sincero, eu não confirmo. Não confirmo. É preciso que as pessoas me digam: o senhor começou com 30, agora está com 200. E tem que provar. Portanto, falar é fácil, não é? Falar é fácil. Pois é. Relativamente a um decreto presidencial que foi recentemente aprovado sobre o programa de homenagens às vítimas dos conflitos políticos. A questão direta que eu coloco é homenagear vítimas, por exemplo, do 27 de maio, sem que se faça justiça, e quando eu digo justiça é no sentido de se esclarecer para o país, até para que haja uma memória coletiva que se preste a perceber os meandros do que de facto se passou, e só assim, em termos de condições para sanar esse processo, não seria o melhor caminho do que simplesmente calar uma voz que está em sofrimento, que não consegue exteriorizar, com uma homenagem sem lhe fazer a devida justiça? Bom, calar uma voz que está em sofrimento foi o que se fez até aqui, ao longo desses anos todos, em que considerava-se esse tema como um tema tabu. Isso é que era calar. O que nós fizemos foi, antes pelo contrário, considerar que isto não é um tema tabu. E que não há absolutamente receio nenhum em abordar-se esse tema. Mas, quando nós constituímos a comissão, que fique claro que não foi para abordarmos apenas as vítimas de 27 de maio. Também as vítimas de 27 de maio, que fique claro. Mas não só. Não só, uma vez que há mártires de outros conflitos que ocorreram neste período, que vai do 11 de novembro de 75 até 2002. Não vou citar aqui casos, mas há outros casos. Portanto, todos eles vão ser analisados. E sobre esta matéria eu gostaria de não falar muito mais, porque não me devo adiantar os trabalhos da comissão. A comissão foi criada, tem a liberdade de ouvir
todas as franjas da sociedade, partidos políticos, igrejas, as famílias das vítimas, sobretudo essas, as famílias das vítimas, ouvir as suas histórias, registrar. Eu prefiro aguardar as conclusões do trabalho da Comissão, que me tragam o relatório final. Sr. Presidente, agora mesmo, já para terminar, vamos falar sobre o drama da seca no sul de Angola. O Sr. Presidente disponibilizou mais de 200 milhões de dólares para alguns programas específicos. É desta vez que, definitivamente, se vai resolver um problema que afeta milhares de angolanos? Nós pensamos que sim. É desta vez, mas dentro dos prazos considerados razoáveis para que o projeto dê frutos, não é? E esses prazos, segundo a opinião técnica, não são inferiores a 3 anos. E que fica claro que a solução encontrada não vai custar apenas 200 milhões de dólares. Vai custar 3 vezes mais do que isso. 200 milhões de dólares é a parte desse valor que o governo já tem identificado, ou, se quisermos, mobilizado. Portanto, nós já identificamos cerca de 1/3 do que vamos gastar em mais do que 3 anos. Em mais do que 3 anos. Portanto, o tempo mínimo são 3 anos, mas vai levar mais tempo. Portanto, ficou a ideia no ar de que essa dita solução definitiva vai custar 200 milhões de dólares. Não. 200 milhões de dólares é aquilo que o governo se predispôs a investir inicialmente, tendo consciência de que não vai ficar por aí. Portanto, nos próximos anos, não digo em 2020, talvez não, essa verba talvez ainda cubra, mas em 2021, muito provavelmente vamos ter que injetar mais dinheiro. Há quem diga que houve a reação do governo foi tardia, portanto reagiu muito tardiamente quando devia ter feito mais, logo que se apercebeu desta situação da seca no sul do país. Bom, isto é a opinião das pessoas. A seca no sul do país é cíclica. É cíclica. Este é o ano em que, penso eu, maior apoio prestamos. Independentemente de se dizer se devíamos ter chegado hoje ou se devíamos ter chegado ontem, mas em termos de engajamento, este ano o engajamento é bastante grande. E não estou a falar da tal solução definitiva de que falamos há bocado, ainda estou a falar do programa de emergência, não é? Com a abertura dos furos, a limpeza das chimpacas, o fornecimento de caminhões cisternas, etc, etc. O engajamento do Executivo está a ser bastante grande, e não só do Executivo e da própria sociedade civil, que, como sabemos, está a nível todo do país engajada em apoiar as populações do sul de Angola. Uhum. Nesse sentido, há projetos de construção de barragens, mas há quem diga que o problema da seca na zona sul de Angola não é propriamente a falta de água, mas que é a questão do pasto. E para isso existem formas muito mais económicas da abertura de furos de água. E há pasto sem água? Os furos resolveriam, em então, princípio... Então, os furos é o quê? É água? Pois. Os furos é para ir buscar o quê? Pois, mas isso, o que se investe na abertura de furos e aquilo que se projeta como valores para a construção de barragens, se fossem feitos mais furos, provavelmente pouparíamos muito mais dinheiro, não? Noco Nogueira, nós não precisamos de ser engenheiros de hidráulica ou de outra especialidade para concluirmos que os furos são sempre uma solução precária. Os furos são solução, mas precária. Ninguém me venha dizer que a solução definitiva são os furos. Não é, não pode ser, isso não é a solução definitiva. Os furos são solução precária, por períodos curtos, com
um caudal de água que pode ser bombeada dos furos que é relativamente pequeno, talvez insuficiente para regar hectares e hectares de terra para pasto. A média é que, para aquele tipo de gado que as populações têm ali no sul de Angola, cada 3 cabeças de gado consomem pelo menos 1 hectare de pasto. Pelo menos 1 hectare. Então imagina a extensão das áreas de pasto necessárias para alimentar aquelas manadas que são as maiores que o país tem. Huila, Namibe e Cunene, essas 3 províncias são as que têm a maior população de gado bovino no país. Pois é. Sr. Presidente, esta questão que eu coloco, estas 2 últimas, sobretudo, já têm mais um caráter, incidem mais sobre uma questão pessoal. Exatamente quando assumiu o poder, ainda se falava da sua posição acionista a nível do Banco Sol. Penso que 2 semanas depois já não estava lá o nome do Sr. Presidente. A quem alienou a sua posição acionista do Banco Sol? Foi lá espreitar. A quem alienou? Olha, imagina o que seria este mundo se o Presidente da República, os ministros, os deputados e, de uma forma geral, os servidores públicos tivessem que vir perante as câmaras da televisão, perante os microfones das rádios, e cada um enumerar o que tem e o que não tem, o seu património. Eu acho que seria um inferno não só para eles próprios, como para quem tivesse que ouvi-los. Em nome da transparência, o Sr. Presidente não teria coragem de fazer isto? Não, o que eu quero dizer é que a solução que se encontrou, e não é só em Angola, é a tal declaração de bens, em que os servidores públicos declaram por escrito os bens que têm, colocam o documento em envelope lacrado, não sou eu que inventei isso, a lei diz isso, e entregam junto das entidades competentes, no caso o Ministério Público. Portanto, se quer saber do meu património, tenho algum, é evidente, não posso considerar-vos ingênuos a ponto de pensarem que só tenho a roupa que trago no corpo, mas essa sua curiosidade só pode ser satisfeita, podemos assim dizer, se eu tiver algum problema muito sério.